Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Vamos dar início ao culto que viemos prestar ao Senhor nesta noite. Para nós é uma alegria poder recebê-los aqui. Nós estamos contentes com todos os irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos vocês. Hoje nós estamos com uma dificuldade no vídeo das comunicações, mas eu gostaria que o irmão pegasse o seu boletim e abrisse aí na comunicação. E eu chamo a atenção do irmão para esse título aí, quarta-feira. Na próxima quarta, nós não estamos pregando a mensagem Cuidados Especiais. Vamos transferi-la para a primeira quarta-feira de junho, porque nessa próxima quarta nós vamos receber aqui o pastor Cristiano. Ele trabalha com a tribo indígena Kaiowá. E a tribo indígena, por 50 anos, recebeu ali uma missionária para a tradução da Bíblia para a língua dela. E agora essa Bíblia foi concluída. E então está uma grande festa, e nós vamos ter o privilégio de receber aqui o pastor Cristiano, mais uma equipe que vem da Missão Além, para cultuarmos a Deus pela impressão da Bíblia Kaiowá. E essa impressão, esse trabalho, meus irmãos, foi feito por uma missionária que depois de pronto, antes de ver a Bíblia impressa, agora recentemente ela faleceu. E o pastor Cristiano pegou o trabalho para poder fechar, e nós vamos ter o privilégio na quarta-feira de estarmos aqui. Na quarta-feira também, nós vamos estar encerrando o mês, e geralmente eu tenho proposto a gente encerrar o mês com um lanche. Se você estiver pronto para vir na quarta-feira, você vai trazer um lanche para você e mais para alguém. E isso vai engrossar a fila do lanche que nós teremos na quadra para a finalização do mês de maio, nas quartas-feiras. Então este é o chamado que faço para os irmãos. Também a Cristolândia, que havíamos dito nesta manhã, hoje em determinado momento nós vamos estar entregando aqui o material que veio. Muitos irmãos já colocaram lá na secretaria. Nós estamos contentes porque mandamos um e-mail, e uma pessoa com quem a igreja tem buscado um relacionamento com a igreja, está em Curitiba, em Porto Alegre, e ela recebeu o nosso e-mail, e então mandou imediatamente uma autorização para se comprar material, e já chegou aqui uma grande quantidade de material de alimentos, e não é membro da igreja, e no entanto tem esse relacionamento. Nós agradecemos a esta irmã que fez esse trabalho em apoio à Cristolândia. Então nós agradecemos a Deus. No mais, os irmãos vão ler o que está no informativo neste momento. Então eu os convido a que tenhamos, enquanto o prelúdio toca, nós tenhamos então este momento de orar e de pedir ao Senhor que nos dirija nesse tempo.
Boa noite, igreja. Boa noite. Eu convido a igreja para ficar de pé. Nós vamos ler juntos o recitativo bíblico que se encontra em Salmos 127:1. Vamos juntos? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu quero convidar a irmã Rosileia para vir aqui à frente. Ela vai estar, nesse momento, intercedendo pelo culto que nós prestaremos ao Senhor nesse momento e pelo restante da programação. Oremos. Pai Celeste, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse dia. Te agradecemos, Pai, por todas as atividades que já foram realizadas, Senhor, pelo culto da manhã, Senhor, por todas as atividades da tarde. Agora, quando estamos aqui reunidos mais uma vez para prestarmos esse culto a Ti, que ele chegue, Senhor Deus, diante do Teu trono como um cheiro suave. Aceita, Senhor Deus, o nosso louvor, a nossa gratidão, ó Pai. Fala aos nossos corações, Senhor Deus, através da mensagem que será transmitida pelo Teu servo. Sê, Senhor Deus, com a vida de cada irmão, cada irmã, Senhor, cada visitante que veio aqui nesta noite. Te louvamos, te agradecemos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, irmãos, vamos juntos cantar os cânticos Dignas de Glória, Casa de Bênção e Eu e Minha Casa. Digno és de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu. Será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores.
exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença, como bom perfume meus filhos irão todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus.
você que está nos visitando, permanece em pé. E os demais, por favor, pode sentar. Nós agradecemos a todos vocês que estão conosco. A igreja diz... E eu tenho dito, volte sempre, para nós é um prazer poder recebê-los aqui, para juntos cultuarmos ao Senhor. Eu quero convidar aqui à frente os irmãos que estão aniversariando, para nós orarmos, agradecer ao Senhor pela vida deles. E se também você tem uma bênção, você pode vir aqui para a gente agradecer. Eu quero convidar então a Ana Clara Dias, o Israel Batista, a Márcia Cardoso, a Ana Cláudia Guimarães, o Dágimes Braga, o Enio Felipe Carvalho, Shirley Rocha Brito, e de casamento a Eufrosínia Belardo, Luciana e Benjamin, Cláudia e Estevão, Miriam e Altamir, Pastor Eli e a irmã Geni. Pastor Eli certamente está em suas atividades. Os irmãos convidados venham então aqui à frente para nós agradecer, do lado de cá, pode vir aqui, ó. Nós então estamos agradecendo a Deus, parabenizando a vida dos irmãos e o casamento que estão comemorando. São quantos anos de casamento? 44. Só 44, pouco tempo. Quantos quilos de sal já comeram juntos? Quantos quilos de sal? Não é pouco. E você? Como ele não veio domingo passado para o aniversário, ficou ele aqui. Então ele está aniversariando hoje. Foi segunda-feira passada, ele está aniversariando, então veio comemorar. Nós agradecemos. Rosileia, por 2 vezes eu fiquei de dizer aos irmãos e passou. Ela fez uma cirurgia na calada da noite, muito quietinha. Mas graças a Deus ela está aqui, recuperada, e está ainda se restabelecendo da cirurgia que fez. E nós estivemos e estamos orando para que a bênção seja sobre Rosileia. Alguém mais tem alguma bênção que quer agradecer? Pode vir então aqui para nós orarmos. Eu quero neste momento... Muito bem, você foi chamada, viu, Márcia? Aniversariante. Eu quero nesse momento então passar para o lado de cá e vou convidar então a Sara, o Ronaldo. Hoje eles trouxeram o Davi para que nós pudéssemos conhecer, e também a família da Sara e do Ronaldo que estão conosco, a vovó que está também aqui, né? As 2 avós estão aqui presentes, e nós queremos então, pode a família vir aqui, nós vamos agradecer a Deus a vida do Davi. Deixa-me pegar aqui o Davi. Muito bem. Ele é tão forte que consegue carregar um elefante na boca. Muito bem. Pode chegar aqui para frente a família, não é? E nós então agradecemos a Deus, porque nesta semana o Davi completou 1 mês, e nós estivemos lá, foi um aniversário, e eu perguntei se vai acontecer durante os 12 meses do ano. Vai ser durante os 12 meses, depois vai ser de ano em ano. Pois é, os parentes da família, pode vir aqui. Todos os parentes dessa família podem vir aqui à frente. Então nós vamos orar. E Ronaldo e Sara, vocês têm o conhecimento da palavra de Deus e sabem que os filhos são criados no temor da palavra, não é? E há uma promessa bíblica, porque os filhos criados na palavra, eles crescem na palavra e vão viver na palavra. Em qualquer momento de vendaval, de tempestades, eles seguramente vão crer no que é a promessa de Deus, a palavra. E por isso a Bíblia diz, quando crescer, não se desviará, porque foram educados na palavra. E essa é uma promessa de Deus para a família. E a promessa de Deus deixa-nos crer que, como preguei hoje pela manhã, a família é um lugar de ensino, é a escola orientadora da fé. E o Davi veio para ser orientado em sua fé.
Uma fé que vai fortificá-lo na presença de Deus e para a glória de Deus. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor. Embora pequenininho, mas ele já resmunga muito. E eu traduzo o resmungo dele. Mamãe, quero uma irmãzinha. Davi, você é fogo, já entende as coisas. Nós vamos orar, agradecendo a Deus pela vida dos nossos irmãos, pelo aniversário da vida de vocês, pelas bênçãos que Deus tem concedido a cada um, e também nós vamos orar, agradecendo ao Senhor, pela presença do Davi nesta família. Veio para ser amado e vai aprender a amar a todos vocês. E, sobretudo, aprender a amar a Jesus e a honrá-lo soberanamente. Vamos nos colocar em pé? E então vamos orar, agradecendo ao Senhor. Para nós é um prazer conhecer Davi. Pela primeira vez, ele está vindo, quer dizer a segunda, né? Segunda. Que ele já deu uma escapulida e já esteve aqui. Então, para nós é um prazer poder tê-lo entre nós. E muito mais, a Bíblia diz, apacenta os cordeirinhos. Que privilégio é o meu ser o pastor dos irmãos e poder apacentar o Davi. Vamos orar. Deus de amor, nós te agradecemos a vida dos nossos irmãos que completam mais um aniversário. Nós te agradecemos por aqueles que foram abençoados em seus casamentos e hoje comemoram na tua presença, ou estão comemorando, estão agradecendo ao Senhor aquilo que o Senhor fez. Muito obrigado pela vida dos nossos irmãos. E nós queremos que sejam guardados e abençoados no Senhor, com saúde, com vigor, com portas das bênçãos abertas sobre a vida deles. Também nós apresentamos ao Senhor o Davi, que está em nossos braços, veio para ser apresentado ao Senhor, à igreja do Senhor, e nós abençoamos esta criança no nome de Jesus. E sobre ela, Pai, te suplicamos que as bênçãos sejam derramadas do Senhor. Que o Davi cresça para amar Jesus, para honrar Jesus, para ser bênção na família, ter uma família abençoada, comprometida com a tua palavra, com o teu reino, com a igreja. Nós pedimos, Deus, que o Senhor abençoe esta família. Abençoa o Ronaldo e Sara. Toma nas tuas mãos, cuida deles, para que saibam cuidar destas duas crianças. Nós oramos pelos familiares que têm contato com esta criança, com estas crianças. Pedimos, Deus, que cada pessoa desta família seja uma bênção sobre as crianças desta família. Nós oramos por eles e pedimos tua direção por todo o culto que a ti estamos prestando, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Parabéns, que Deus abençoe. Os irmãos podem voltar aos seus lugares e o coro vai estar louvando ao Senhor nesta hora. Eu louvarei em cada chance que tiver, e a cada vez que eu respirar, farei uma aliança com meu Deus, de erguer seu nome alto e declarar que tremendas coisas faz. Se louvarei em cada chance que tiver.
Boa noite, irmãos. Grandes coisas Deus faz por nós. Fez, faz e vai continuar fazendo. Que é exemplo do coro, a gente possa ter sempre um louvor, um elogio a dizer para Deus, a declarar para Deus e exaltar o nome dele sempre. Eu peço a todos que nesse momento se coloquem de pé para nós recitarmos o tema, a divisa, e em seguida cantarmos o hino oficial da família. Como todos sabem, no mês de maio nós abordamos o tema da família e quanto tem sido importante todas as mensagens, tudo que tem sido falado, todas as EBDs que têm sido ministradas aqui na nossa igreja, tem sido uma bênção para a vida da igreja. Incentivo a todos também a participarem. Leiamos o tema juntos. Famílias abençoadas para abençoarem. Vamos mais uma vez? Famílias abençoadas para abençoarem. A divisa: eu, o Senhor, te abençoarei, e tu serás uma bênção. Cantemos agora o hino oficial. A minha casa sempre serviremos a Deus. Queremos ser bênção para os amigos, para os vizinhos e para a nação. Eu e a casa sempre serviremos a Deus. Queremos ser bênção com tudo que temos, com tudo que somos de coração. Vamos demonstrar o amor que Deus tem demonstrado a nós. Vamos repartir o que Deus nos tem dado, olhando ao nosso redor. Eu, você e as nossas famílias podemos o mundo mudar. Compartilha o que Jesus ensinou, que aos homens vamos amar. Vamos demonstrar o amor que Deus tem demonstrado a nós. Olhando ao nosso redor, eu, você e as nossas famílias podemos o mundo mudar. Compartilhe, Jesus ensinou que aos próximos temos que amar. Minha casa sempre serviremos a Deus. Queremos ser bênção para os amigos, para os vizinhos e para a nação. Eu e a minha casa sempre serviremos a Deus. Queremos ser bênção com tudo que temos, com tudo que somos de coração. Vamos demonstrar o amor que Deus tem demonstrado a nós. Vamos repartir o que Deus nos tem dado, olhando ao nosso redor. Eu, você e as nossas famílias podemos o mundo mudar. Compartilhemos o que Jesus ensinou,
Vamos ter nesse momento o período de oração, os irmãos vão sentar de 3 em 3, e nós temos 3 pedidos para o qual nós vamos orar. E você escolhe aí, número 1, número 2 e número 3. Quem vai ser o número 1? O pedido de número 1. Estes pedidos estão relacionados à família. Vamos ler juntos o pedido de número 1, lá no quadro. Eu penso ter atrapalhado os irmãos. Então agora juntos. Será que isso deve ser um motivo de oração? Com certeza. Eu preciso ser pacificador dentro da família. Número 1, você tem 1 minuto. Diga para Deus que você e todos os demais devem ser pacificadores dentro da família. Após 1 minuto, Oliene, que está aí atrás, vai estar orando no mesmo tempo, pelo mesmo pedido. Oremos. Senhor, nós nos encontramos diante do Senhor neste momento, e nosso pedido a Deus como igreja, como comunidade do Senhor, é que o Senhor nos abençoe, ó Deus, nos dando um espírito de mansidão, um espírito de pacificação dentro dos nossos lares, ó Deus. Que nas situações, Pai, que nos encontrarmos dentro das nossas famílias, nos momentos de dificuldades, ó Deus, de conflito que vivenciarmos, o Senhor possa, ó Deus, estar nos usando com o Espírito que vem do Senhor, ó Deus, para que possamos promover a paz dentro dos nossos lares. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe neste intento, neste nosso desejo, e fazemos esta oração a Ti, ó Deus, esse pedido, em nome de Jesus. Amém. Número 2, vamos ler o pedido? Para que pais sejam exemplos dignos de serem imitados. Número 2, você tem 1 minuto. Após 1 minuto, o irmão Joaquim, diácono de nossa igreja, vai estar orando ao Senhor, para que os pais sejam exemplos a serem imitados. Número 2, 1 minuto. Nosso Pai, nesse momento estamos alegres diante da igreja do Senhor, diante do Teu Espírito, e nesse instante, Senhor, nós colocamos na direção do Teu trono, e pelas Tuas mãos o Senhor venha a nos ajudar para que as nossas famílias, Senhor, sejam dignas de exemplos, e que esses exemplos sejam exatamente de nós, aquelas pessoas já mais idosas, que os nossos exemplos possam ser transmitidos aos jovens, às pessoas mais novas. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que sem essa Tua graça,
nós certamente estaremos não desejando a tua vontade, mas nós pedimos que, na medida do possível e ajudada pelo teu Santo Espírito, venhamos ser exemplos dignos de ser emitidos em nossas famílias, no nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Pedido de número 3. Vamos ler juntos? Cultivar amor na família. Número 3, você tem 1 minuto para orar. E depois a irmã Clênia, levanta a mão aí, Clênia. Microfone. Depois de 1 minuto você vai estar orando para que tenhamos amor, cultivemos amor no seio familiar. Oremos. Pai, nós te pedimos ainda nesta noite, Senhor, que o nosso lar, meu Deus, seja um exemplo, ó Deus querido, de amor, ó Deus querido, para os nossos familiares, para os nossos vizinhos, Senhor, e que nós, ó Deus, a cada dia possamos cultivá-lo, ó Deus querido, com as nossas ações, ó Deus, com as nossas palavras, ó Deus. Ó Deus querido, nós te pedimos sabedoria, Senhor, te pedimos graça, Senhor, para a cada dia, Senhor, suportar, Senhor amado, suportando-nos a cada um, Senhor, todos os dias, ó Deus. Pai amado, que o teu nome seja glorificado, Senhor, nas nossas vidas e que o teu amor, Senhor, possa transbordar, Senhor amado, em nós, de forma que nós possamos transmiti-lo, Senhor, para as outras pessoas. Para a honra e glória do teu nome, nós oramos. Amém. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor e o coro jovem tem mais uma participação musical.
ficarei, fazendo-me sofrer. Tu vens ficar comigo, me dando tua luz. Não há quem possa neste mundo de Deus vir me separar, nem a vida ou a morte, e nem coisas de valor, mesmo que eu seja tentado, ou se for me esconder, pois eu sei que nada, poderá separar-me do amor de Deus, pois eu sei que nada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Poderá separar-me do amor de Deus. Nesse momento, eu queria chamar as crianças aqui à frente para o culto infantil e também aproveitar esse momento em que as crianças virão e, como foi falado hoje pela manhã, nós estaremos dedicando ofertas, gêneros alimentícios, na forma de gêneros alimentícios, para o projeto Cristolândia, um projeto que tem sido muito abençoado, tem abençoado pessoas que precisam da nossa assistência, do nosso amor, do nosso cuidado.
E eu queria aproveitar esse momento também que nós pudéssemos estar dedicando essas ofertas. Então, assim, os irmãos que nessa noite trouxeram os donativos, eu peço também que venham à frente e dediquem as suas ofertas nesse momento. Nós estaremos orando com as crianças e também orando, agradecendo pelas ofertas aqui deixadas. Eu acredito que alguns irmãos podem não terem recebido a informação, mas eu acredito que durante a semana também os irmãos poderão estar ofertando através da secretaria, podem estar trazendo, né, esses donativos, e assim, tudo que nesse momento não for enviado para lá, com certeza será enviado em um segundo momento, porque a necessidade, né, a carência no projeto é muito grande. Então, os irmãos também que sentiram o desejo de ofertarem para a Cristolândia também podem fazê-lo. Tem um envelope nos bancos, né, e os irmãos que desejarem fazer também ofertas para a Cristolândia também terão essa oportunidade. Vamos orar, agradecendo pelas ofertas e também pelas crianças. Pai querido, nós te somos gratos, Senhor Deus, por todas as coisas que o Senhor nos deu. Nós somos gratos, Senhor Deus, e colocamos todas essas coisas ao teu serviço, Senhor Deus, à tua disposição. Nós te agradecemos porque o Senhor não tem deixado faltar nada na nossa casa. O Senhor não tem deixado faltar nada na nossa mesa, Senhor Deus. Muito pelo contrário, tem abundado, ó Pai. E por isso nossos corações estão alegres, Senhor Deus, e por isso nós queremos compartilhar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor nos dá. É assim que o Senhor nos ensinou. E nós te agradecemos também, Senhor Deus, nesse momento, pelas crianças que estão aqui. Essas crianças, Senhor Deus, que estarão ouvindo a Tua palavra, Senhor Deus, na linguagem dela, no entendimento dela, Senhor Deus. Que elas possam ouvir atentamente, ó Pai, e possam absorver o máximo, Senhor Deus, desse ensino. E que as suas vidas, Senhor Deus, um dia possam ser transformadas, Senhor Deus, também pelo Teu poder, pelo poder da salvação que o Senhor transmitiu através do Teu Filho Jesus. Abençoa também, Senhor Deus, as professoras que estarão ministrando, Senhor Deus, as lições, e que elas possam também ser abençoadas e com sabedoria, Senhor Deus, ministrarem. Também te pedimos nesse momento, ó Pai, que Tu fale a nós, Senhor Deus, através do Teu servo pastor Washington. Que ele possa, Senhor Deus, ser usado por Ti e também, Senhor Deus, trazer a mensagem que o Senhor colocou no seu coração para nós. Essa é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Em continuação, nós estaremos cantando o cântico Alicerce, Cristo o Alicerce. Fiquemos de pé, irmãos. Sobre Jesus Cristo vou
em canção. Ele não há medo, não há temor, pois confiam todos no seu Salvador. Em Jesus Cristo meu lar está, firme e seguro ele ficará. Quando o temporal sobre o lar cair, com seu auxílio há de resistir. Irmãos, ainda em pé, nós vamos ler 1 Samuel capítulo 7, e hoje nós estamos encerrando a série de mensagens sobre a família, utilizando o texto de 1 Samuel capítulo 7. Eu farei a leitura na versão Almeida século 21. Esta é uma versão que a igreja adotou para que fosse lida e utilizada para que houvesse unanimidade na leitura dos textos. Então estarei lendo nesta versão. Diz assim a palavra de Deus, e eu farei esta leitura até o versículo 13. Os homens de Quiriate-Jearim vieram, levaram a arca do Senhor e a colocaram na casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para que guardasse a arca do Senhor. A arca ficou muito tempo em Quiriate-Jearim, chegando a 20 anos, e todo o povo de Israel lamentava ao Senhor. E Samuel falou a todo o povo de Israel: se quereis voltar ao Senhor com toda sinceridade, lançai fora os deuses estrangeiros e os astarotes, dedicai o coração ao Senhor e cultuai somente a Ele, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Os israelitas lançaram fora os Balaíns e os astarotes e cultuaram somente o Senhor. Samuel também disse: reuni todo Israel em Mispa, e intercederei por vós junto ao Senhor. Eles se reuniram em Mispa, tiraram a água e derramaram diante do Senhor, jejuaram aquele dia e ali confessaram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os israelitas em Mispa. Quando os filisteus ouviram que os israelitas estavam reunidos em Mispa, os chefes dos filisteus subiram para atacar Israel. Os israelitas temeram quando souberam disso e disseram a Samuel: não cessas de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar a Israel, mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus e os destruiu, de modo que foram derrotados pelos israelitas. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Batcar. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: assim os filisteus foram subjugados e não vieram mais ao território de Israel, porque a mão do Senhor foi contra os filisteus durante os dias de Samuel. Que Deus aplique sua poderosa e bendita palavra nos nossos corações. E este texto é um texto de amor. Deus está revelando o seu amor às famílias de Israel, assim como revela o seu amor a nós hoje. Por isso, quero compartilhar com vocês: Deus ama a família. Vamos dizer isso? Vamos orar. Querido Pai, a Tua palavra continua poder para as nossas vidas. E nós a tomamos agora para meditar sobre ela
e te suplicamos que o Senhor venha nos instruir sobre este entendimento e falar em nosso meio. Nós te suplicamos em nome de Jesus a tua bênção. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Há um propósito de Deus com todo esse texto que nós lemos aqui a respeito das famílias de Israel. Deus, de alguma forma, estava trabalhando para preparar este povo, estas famílias, para o seu projeto no mundo. E no decorrer, conforme nós lemos este capítulo, no decorrer da história da vida desta nação, houve muita turbulência, houve muitos problemas, e problemas dificílimos. E em meio àqueles problemas que esta nação estava vivendo, que estas famílias estavam passando, Deus se revelou para elas. Então nós vimos no texto que Deus se revela com justiça, porque Deus então agiu sobre o pecado daquela nação. Quando Deus, ele chega a um ponto que ele então tirou a paz daquela nação, porque faziam coisas, faziam, e nunca achavam que precisavam consertar em nada. Então Deus tirou a paz deles, trouxe guerra no meio deles. Tem gente que fica tão acostumado com o seu pecado, que somente na hora de um desastre, de um problema sério, é que vai lembrar de Deus. Somente na hora de uma atrocidade, é que vai dizer, olha, eu sou crente, eu sou membro da Igreja Batista, olha, eu sirvo a Deus, olha, eu tenho uma Bíblia. E aí corre em busca de uma bênção que deixou há muito tempo atrás. Deus, ele age com justiça sobre os erros praticados. E Deus se revelou com justiça sobre estas famílias. Mas também Deus se revelou com amor. Porque Deus revelou o seu cuidado, revelou a sua proteção, revelou a sua direção. Deus se revelou com defesa sobre aquelas famílias. Em dado momento, quando os inimigos se levantaram, Deus estendeu a mão. Chega, agora basta. Vocês já não vão fazer mais o que estavam pensando. Deus levantou as mãos sobre as famílias de Israel. Deus está levantando as mãos sobre as nossas famílias. Deus está revelando o seu amor e sua proteção sobre nós, o seu povo. E tudo isso Deus estava trabalhando, porque Deus estava formando o caráter de uma nação que o serviria. Deus queria um sacerdócio, Deus queria um povo santo, Deus queria um povo comprometido com Ele. E então todo esse trabalho de Deus era formar uma nação que pudesse representá-lo na terra. E então Deus estava ajudando esse povo, segundo este texto, a adquirir uma perspectiva piedosa. Gente que desejasse andar reto diante deles. Esse povo estava adquirindo os aspectos que Deus estava escrevendo em sua palavra, como deveria ser a conduta cristã, a conduta de vida deste povo. Deus não estava trabalhando somente nas áreas de conflitos para defender esse povo da guerra, mas Deus estava trabalhando o caráter daquele povo, porque eles seriam aqueles que transmitiriam a verdade de Deus às gerações futuras. Através daquelas famílias, Deus falaria a história. Deus escreveria as páginas da história através daquela família que formava aquele caráter. Também, Deus estava estabelecendo, pela sua palavra para aquela nação, padrões que deveriam ser obedecidos por ela. Deus estava dizendo o que deveria fazer, o que não deveria fazer.
de acordo com o seu plano, de acordo com o seu projeto, com aquilo que Deus havia escrito para a vida daquelas famílias. E nós vemos no texto que a vitória final destas famílias estava vinculada ao seu retorno. Retorno porque elas haviam abandonado. Houve uma frieza no coração daquele povo. Houve um abandono daquele povo dos preceitos de Deus, das verdades que Deus havia dado. E agora Deus estava dizendo: retorne para mim, através de Samuel. Samuel começou a andar no meio do povo e dizendo: Deus muda essa história se vocês retornarem para Deus. Nós teremos vitórias quando nós nos retornamos para Deus. É preciso voltar ao Senhor. A continuidade desse projeto de Deus, desse projeto divino, dependia de que este povo retornasse e que eles fossem fiéis. O que Deus tem para nós depende que estejamos debaixo da cruz de Cristo. Depende que tenhamos compromisso com o que Cristo está fazendo por nós. Deus está nos conduzindo à continuidade do seu projeto. E essa é a parte que cabe a nós, o novo Israel de Deus. Cabe a nós continuar o projeto que Deus iniciou nesse tempo em que estamos lendo esta história de amor, de justiça, de defesa, de proteção, de cuidado com aqueles que Ele amou. E Deus nos ama, e por isso Ele tem investido em nós, para que nós possamos dar continuidade ao seu projeto para o mundo. E essa parte do trabalho, da continuidade do seu projeto, pertence a nós. As famílias então são responsáveis hoje por andar no caminho de Deus. Nós, como novo Israel de Deus, como família de Deus, temos a responsabilidade de andar no seu caminho. Ele diz em sua palavra que os caminhos dele não são os nossos caminhos. Pode ser que esteja tudo bem para você. Pode ser que na sua família as coisas estejam maravilhosamente bem e que você não precisa de mudar nada. Mas pode ser que no momento de um curto-circuito você venha pensar que é preciso mudar alguma coisa. É preciso fazer uma volta de 180 graus e agora colocar a sua direção na direção de Deus. Se os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor, Ele está dizendo: retorne então para Deus. É preciso também rever o centro da sua adoração. Quando Samuel disse: vocês voltem para Deus, ele disse mais: abandone o que vocês têm aí. Porque a adoração das famílias de Israel é que eles aprenderam a cultuar os deuses dos filisteus, os deuses dos amorreus, os deuses dos amonitas. Então os deuses aos redores, os cultos praticados ao redor de Israel, eram cultos que influenciavam as famílias israelitas. Eles tinham uma inclinação tremenda a ir a deuses e não ficar com o único Deus verdadeiro. E a palavra então diz: olha, vocês têm que ver o que é que está no centro de sua adoração. É preciso cultuar a um só Deus e um só Senhor. Também é responsabilidade nossa que vamos dar continuidade ao projeto de Deus, ter prazer em temer e guardar a sua palavra. O Salmo 1, ele tem uma expressão muito linda. Antes tem na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Cabe à família hoje ter prazer de guardar, de viver, de estudar, de pensar na lei do Senhor.
se nós queremos dar continuidade ao projeto de Deus, nós precisamos ter este prazer e também de guardar esta palavra. É parte de nosso compromisso, tirar do nosso meio tudo que desagrada ao Senhor. As famílias de Israel receberam a orientação de Samuel: olha, vocês vão tirar tudo. O que é que tem atrapalhado você aí? O que é que tem atrapalhado sua vida? Quais são as coisas que você tem levado para o meio do seu viver e que não tem as marcas de Cristo? Paulo, ele disse: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Qual eram as marcas que Paulo trazia em seu corpo? Qual era a marca de Pedro, de Lídia, de Paulo, de João? Qual era a marca de Onésimo, que serviu ao Senhor e a Paulo muito bem? Qual era a marca de Filemon? Nós andamos atrás de marcas. Se o sapato não for de marca, não vale a pena. Se a roupa não for de marca, quem é que vai aqui na feira de Caruaru comprar roupa? Além de ficar longe, quem é que vai querer ir na feira do Paraguai? Será que lá tem marca? As marcas falam alto. E agora a palavra está dizendo qual é a marca de Cristo que tem em você. A sua família tem as marcas de Cristo? É preciso tirar do nosso meio aquilo que não marca Cristo. Aquelas famílias deveriam cooperar, deveriam preservar, deveriam trabalhar na obra que Deus estava realizando. E nós temos este mesmo procedimento, trabalhar na obra que Deus está realizando. Por quê? Nós, como corpo de Cristo, a Bíblia diz que somos família espiritual de Deus. Nós somos núcleos físicos, familiares, e precisamos nós, como núcleo, amadurecer na nossa fidelidade ao Senhor. Precisamos amadurecer no nosso conhecimento ao Senhor. Precisamos amadurecer a nossa vida ao Senhor, se nós quisermos perseverar naquilo que é bom aos olhos de Deus. E isso ele disse: se vocês querem perseverar, se querem ter a vitória, voltem para o Senhor. A nossa escolha está pautada na escolha de Deus. Não fomos nós quem escolhemos a Deus. Não fomos nós quem amamos a Deus. Foi Ele que primeiro fez isso por nós. E nós estamos aqui em resposta ao amor a Deus, à escolha por Deus, porque Ele fez isso por mim, Ele fez isso por você. E Ele diz em sua palavra: com amor eterno te amei. A quem está endereçada essa declaração de Deus? Com amor eterno te amei. Esta declaração está endereçada às pessoas. Essas pessoas são, essas pessoas estão, estas pessoas provêm das famílias. Então esta palavra está endereçada à família. Com amor eterno te amei. A família é obra de Deus. Vamos dizer isso? A família é obra de Deus. E por ser obra de Deus, meus irmãos, é que a família enfrenta todo esse tempo de perseguição. Deus construiu a família. Deus tem a família no governo. Deus tem a família na direção. Deus tem a família guardada no seu amor. E a prova de que Deus tem a família por amor é aquilo que nós podemos evidenciar a respeito da família, como por exemplo, a família é a comunidade que conseguiu sobreviver a tudo desde o início.
Isso diz a história da família. E Samitiba, em seu livro A Família em Alta Performance, ele diz exatamente assim: a família se adapta a todos os tipos de mudanças, de número, de poder, de política, de sociedade, de riqueza, de cultura, de gênero, de religião, de língua, de raça, de cor. A família é a única instituição capaz de se adaptar a tudo isso. Sabe por que isso? Porque Deus ama a família. Ele escreve estas coisas, mas ele talvez não saiba a origem, porque a família tem tanto poder e tanta força assim. Também nós entendemos que Deus ama a família, porque ela é somente capaz de garantir a perpetuação e a sobrevivência da espécie a qualquer custo. Quantas tragédias esse mundo já viveu e quantas viverá? Quanta destruição de vidas já se passou nesta história? Mas o mundo continua sendo habitado, continua crescendo o seu número de gente, continua crescendo o número de pessoas, porque a família é capaz de perpetuar a sua espécie. Deus também disse que a família seria multiplicada sobre a terra. Deus ainda está cumprindo o seu propósito. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, e eu te abençoarei. E ele disse antes: você será pai de uma grande nação. E essa nação ainda está sendo formada na terra em cumprimento da palavra. E isso acontece porque Deus ama. Também o amor de Deus pela família é porque a família esteve, a família está e a família sempre estará presente de forma muito clara na sua função biológica de garantir a proteção e os cuidados às novas gerações. Estão surgindo as novas gerações e Deus tem trabalhado a família para a preservação delas. Deus dá prova do seu amor pela família, porque nesse movimento ímpio que nós estamos vivendo, quando tantas coisas estão acontecendo por aí, quando tantas leis estão sendo articuladas contra a família, arregimentadas contra a família, diz a palavra de Deus que isto tudo não será suficiente para debelar a família sobre a face da terra, porque a família é obra de Deus. Irmãos, nós somos obra de Deus. Foi Deus quem nos fez. O amor de Deus guarda e preserva a família. Diante destas coisas, nós somos convidados a fazer um inventário da nossa família. Como faremos este inventário? Depois de você ponderar como Deus agiu com as famílias de Israel nas suas calamidades. Depois que você ponderar que a guerra espiritual contra a sua família continua, Satanás não desiste de você. Ele vai investir contra as suas finanças, ele vai investir contra os seus filhos, ele vai investir contra a sua saúde, contra a sua fé, ele vai investir contra a sua casa, ele vai investir contra os seus amigos. Satanás vai investir contra o seu casamento. Ele não desiste. Quando você ponderar isto, então você vai estar fazendo um inventário da sua família. Também você vai ponderar que o amor de Deus é pela restauração da justiça da sua morada, como nós pregamos nesta manhã. Deus quer restaurar a sua casa.
Deus quer fazer da sua casa um lugar de ensino. Disse isso de manhã. Deus quer fazer da sua casa um lugar de comunicação da palavra. Deus quer fazer da sua casa um lugar de esperança, onde ali seja o Getsêmani. Como eu disse de manhã, as pessoas vêm quebradas, tristes para dentro de sua casa e voltam felizes, revigoradas, porque a sua família está sendo reconstruída na justiça de sua morada pelo poder de Deus. Então, eu posso terminar esta palavra, depois de você ponderar que Deus está chamando-os ao retorno. Com este retorno é que vamos encontrar famílias que queiram louvar a Deus. Com este retorno vamos ver também famílias que estejam prontas a tomar o suave jugo do Senhor Jesus e aprender dele segundo a sua palavra. Só com o retorno é que vamos encontrar famílias que orem juntas, de joelhos, de mãos dadas, com o objetivo de consagrarem mais suas vidas e vidas ao Senhor. Só com o retorno é que vamos encontrar famílias que vivam sob a orientação do Espírito Santo, que sigam as pegadas de Cristo, que observam os princípios da palavra de Deus estabelecidas para a família. Só com o retorno nosso para Deus é que vamos cultivar o diálogo. E nós vamos então ganhar tempo consigo, com nós mesmos. Nós não vamos perder tempo com programas inadequados, com coisas inadequadas, mas vamos ganhar tempo juntos em família, porque escolhemos retornar para Deus. Só com o retorno é que vamos encontrar famílias conscientes da responsabilidade na formação dos valores que Deus tem dado. Filhos são bênçãos para a família. E por vezes nós temos deixado os filhos passarem batidos, sem ter o alicerce da palavra de Deus. E com o retorno nós vamos fundamentar os filhos no alicerce da palavra de Deus. Só com o retorno a Deus é que nós vamos encontrar filhos que tenham coragem para compartilhar de seus problemas íntimos, mais secretos, com seus pais, em busca de solução, sem que sejam criticados, sem que sejam recriminados. As famílias, quando retornam para Deus, aprendem o ambiente do relacionamento, da convivência, da gentileza, do agrado, do ouvir, do entender. Famílias retornem para Deus. Então seremos unidos, prontos a aceitar o desafio de influenciar, de levar a palavra, de transformar o nosso bairro, de transformar a nossa igreja, de levar a palavra de Deus avante e ter uma vida que vale a pena ser vivida, porque escolhemos retornar para Deus. Só com o retorno das famílias para Deus é que a família vai cultivar a paz, a solidariedade, o amor, a ternura, o bem comum, o trabalho, a alegria, a compreensão, a união, como um patrimônio a ser passado para as novas gerações. O que nós temos passado para as novas gerações? Eu me lembro de um menino que disse: eu não amo o meu pai. Eu fiquei assustado com aquilo. Mais tarde saiu uma reportagem, e essa reportagem diz que uma pesquisa feita com 5.000 adolescentes, 5.000, 70% deles responderam: eu não amo o meu pai, eu não amo a minha mãe. O que nós vamos passar como legado para a nova geração? Diante deste quadro, nós descobrimos nesta noite que Deus ama a família.
E Deus está investindo na família. Deus está investindo em mim. Deus está investindo na minha esposa. Deus está investindo em você. Deus está investindo no seu esposo, na sua esposa. Deus está investindo nos seus filhos. Deus está investindo nos seus pais, para que as famílias sejam astros de Deus no mundo. Para que a sua família seja uma bênção neste lugar. Para que a sua família seja uma bênção para o seu vizinho, seja uma bênção para você, seja uma bênção aqui na igreja. Deus está investindo para que nós tenhamos a vitória sobre os problemas que ainda nós não vencemos, sobre as lutas que temos passado. Quantas lágrimas, quanta dor no coração, quanta vontade de ver passar sobre os problemas, mas os problemas vêm como um rolo compressor, e eu e você como um asfalto por baixo desse rolo compressor. Mas Deus está nos resgatando do chão e nos levantando para uma nova história, para a glória de Deus. Mas só depende se eu querer. Se você tiver a vontade de levantar a sua cabeça e dizer: agora é a minha vez, eu vou abraçar esta promessa de Deus, e eu quero essa vitória para dentro da minha família. Só depende se você quiser. Com a alegria do retorno, por certo, nós poderemos expressar o que Samuel disse: até aqui. Que esta seja a nossa expressão, por termos escolhido retornar, voltar para Deus, e fazer exatamente tudo aquilo que Deus ensinou para que pudéssemos fazer. E depois disto, então, nós tão somente ver Deus levantar as suas mãos e fazer trovejar sobre os nossos problemas, e fazer se calar o inimigo que se levanta, e dar a mim e a você a vitória para a glória de Deus Pai. Curve sua cabeça. Você fará a sua oração agora. Se você concorda, nós estamos concordando. Aquilo que for concordado na terra, será concordado no céu. Se você concorda ter uma vida santa em sua família, coloque isso diante de Deus agora. Se não concorda, não diga nada. Senhor, neste momento nós encerramos nossas atividades do mês da família. E obrigado pelo assunto que percorremos durante este tempo, e com temor os expusemos diante do teu povo. Mas eu louvo ao Senhor porque a cada momento difícil de alinhavar uma frase a outra, o Senhor esteve presente, abençoando na capacidade e na minha limitação. E louvo ao Senhor porque a tua palavra vem persuadir o nosso coração a um retorno para Deus. E diante do Senhor, neste momento, eu quero declarar o desejo de ver as famílias que pastoreio e a minha família retornando para Deus, de todo para Deus, em espírito e em verdade para Deus. Dá-me, Senhor, famílias comprometidas com teu reino, famílias que queiram ser luzeiros do Senhor no mundo,
famílias que queiram vivenciar o teu poder e experimentar a tua graça em um tempo como esse. Deus, abre nosso entendimento e o nosso coração, para que sejamos famílias que exalte e glorifiquem o teu santo nome. Continue conosco, nos abençoando. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos nos colocar em pé e nós vamos cantar. Nós estamos chegando ao término do culto desta noite. O irmão pode sentar. Eu só quero reforçar o convite para a quarta-feira. Nós teremos aqui um culto especial com a presença do pastor Cristiano e de outras pessoas que se preparam na Missão Além para o trabalho de tradução da Bíblia. E o objetivo da presença do missionário aqui é porque ele está concluindo a impressão da Bíblia na língua da tribo Kaiowá. E são 50 anos de trabalho de tradução. E nós teremos o privilégio de poder ouvir e de conhecer e de ver alguns slides. Este trabalho foi feito por uma missionária que passou 50 anos no campo, fazendo a tradução. E agora, do final do ano para início de janeiro, ela veio a falecer. E a Bíblia ficou pronta, mas ela não viu a Bíblia impressa. E agora a Bíblia está na Sociedade Bíblica do Brasil e será entregue dia 19. Mas nós temos parte deste trabalho que será apresentado aqui de primeira mão para a igreja. Eu quero convidar você
para vir e estar conosco aqui. Mas todos vocês que vierem, nós vamos ter depois um lanche na quadra. Então não venha de mão vazia. Você traga alguma coisa para participar do lanche lá atrás. Tá certo? Caso você queira alguma orientação sobre isto, é você, Claudiane. Uma das pessoas é Claudiane, que está à frente, organizando este lanche, e então fale com ela, que ela saberá o que pode você cooperar. Curve sua cabeça, então. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, reine sobre nós, o teu povo, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos. Espero vocês. Obrigado pelo Alex e Rosângela que participaram conosco, os irmãos da música, vocês que cantaram maravilhosamente nesta noite. Que Deus abençoe o trabalho dos irmãos, a família que veio aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Depois chegou parte da família que chegou depois ou estava na hora? Depois, pois é. Então nós agradecemos a presença de vocês e a todos. Que Deus abençoe no nome de Jesus. E me aguarde chegar na porta que eu vou cumprimentar os irmãos.